Olá, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y aquí estoy nuevamente para compartir contigo un tema que, como las otras veces, habló mucho a mi corazón y espero que hable contigo también. Bien, para empezar, yo diría que esse tema trata de algo verdadeiramente desafiador, ou seja, um grande desafio, a ponto de hacer-me pensar seriamente durante todos esses dias passados. Então, ¿de que hablaremos hoje? Bien, nuestro tópico se basa en esta importante pregunta. Árate ton lithon, que al español se traduce como quitar la piedra. E é um texto que encontramos aqui em Juan capítulo 11, especificamente no versículo 39, quitar la piedra. Agora, eu pergunto, a que será que este texto se refere em nossa atualidade? Será que esta pergunta ou esta ordem, mais bem, foi dada solamente nesta época de Juan capítulo 11, que se referiu à ressurreição de Lázaro? Ou será que podemos aún hoje aplicar esta mesma palavra, esta mesma ordem em nossas vidas hoje? E em caso de que seja possível, a que será que se refere esta palavra, quitar a pedra, em aspecto personal? A que áreas habla? A que se refere? Será que podemos encontrar uma resposta juntas? Vamos ver então. Bem, a partir de aqui vamos ver que analisaremos este evento de Juan capítulo 11, barro 3 diferentes partes ou divisões. A primeira, trataremos de fazer um breve resumo do evento da ressurreição de Lázaro. Trataremos em la sequência falar um pouco das tradições, leis e a história, se possível, e afinal uma breve e simples aplicação para ver como podemos entender o que Deus quer ensinar-nos hoje através de sua palavra. Então, volvendo a nossa ordem, a nossa frase, ou nosso texto clave, que está em Juan, capítulo 11, especificamente, no versículo 39, leemos assim em espanhol. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 dias. Antes de passar ao texto original, vamos ver que aqui há 2 ou 3 coisas que podemos analisar rapidamente. Primeiro, esta parte aqui, e dijo Jesus, habla como este é o início da sentença ou da ordem, pero também é uma espécie de conclusão para o que havia passado antes, dando-nos a entender que antes desse versículo alguma coisa ou algumas coisas sucederam. E veja que estamos no versículo 39, então, do versículo 1 a 38, muita coisa deve haver passado. Entre elas, por exemplo, vimos que quando Jesus recebeu a mensagem para volver a Betânia em favor de Lázaro, seus discípulos não entenderam muito a razão por que ele tinha que volver a Betânia. Então, Jesus gastou um certo tempo tratando de explicar e tornar claro para eles a razão por que tinha que volver. Então, entre os argumentos, um discípulo disse, bueno, Senhor, é que se Lázaro morreu, ele vai despertar-se em algum momento, sem problemas. O outro disse, não, Senhor, não volvas a Betânia, porque allá tu tens tantos inimigos. E o outro, que foi Tomé, disse, se tu vais morir ali. Diferentes argumentos ou questionamentos, todo porque eles não entendiam que Jesus tinha um plano magnífico, algo fabuloso, algo tremendo, que cambiaria não só a família de Lázaro, mas toda a comunidade da aldeia, todo o mundo alrededor, e eu creio que hasta nosso tempo hoje. Assim que vemos que Jesus tuvo como um tempo que precedeu com os discípulos a este evento. Na seguinte parte, vemos que o Senhor dá uma ordem, porque agora, no versículo 39, ele está bem delante da tumba de Lázaro.
Lázaro estava morto já por alguns dias. De acordo à lógica, ele deveria estar agora em putrefação, ele estava em decomposição. Mas Jesus estava ali, muito tranquilo, como se nada realmente houvera passado, aparentemente. E aí, delante da tumba, ele dá uma ordem dizendo: quitar a pedra. E vimos então que, assim como em los versículos que precederam a este houveram argumentos e questionamentos, aqui também não foi diferente, porque Marta, segundo lemos, a irmã dele que havia morto, le dijo: Senhor, como se acordara, como se trajera algo à mente de Jesus, e é de já, porque já é de 4 dias, dijo Marta. Como se Jesus não supiera. Como se ele não supiera por que estava ali. Como se ele não supiera porque Lázaro estava dentro de la caverna, de la cueva, de la tumba, como se ele não entendiera o que passara. Sabe, irmãos, eu quero tomar esta parte só para dizer algo. Às vezes o Senhor nos pede ou nos chama a hacer algo, pero nós perdemos tempo discutindo com Ele e tratando hasta de querer convencer a Deus de que nossos argumentos são os corretos e são os melhores. Como não podemos cambiar a ideia de Deus, então o que hacemos? Perdemos tempo. E às vezes, em meio dessa discussão, o que sucede? Nós perdemos a oportunidade que Ele nos deu de ver algo mais grande sucedendo. Se há uma coisa que nunca mais vuelve a nossa vida, é a oportunidade perdida. Porque o tempo que passou não vuelve mais. Talvez podamos ter outra oportunidade, mas nunca como aquela que já perdimos. Aqui, Marta, igual que os que antecederam a este versículo, estava argumentando com o maestro e dizendo: pero Senhor, pero isto, e como que discutindo, mostrando seus próprios argumentos. E assim como Marta, muitos de nós não nos damos conta de que o Deus a quem servimos é onisciente. Ele sabe todas as coisas, a parte de ser onipresente e também onipotente, e com todas as qualidades e poderio e autoridade e tudo mais que hace parte natural da vida de nosso poderoso Deus. Quando Deus vem a nós e nos chama a ser algo, ou nos manda, como é o caso desta ordem aqui, é porque Ele já tem um plano mais grande em mente, Ele já tem algo estabelecido. E então, o que vamos fazer nós, se obedecemos e hacemos o que Ele nos manda, veremos lo maior, lo mais grande suceder, se não perdemos, como já les comentei. Neste caso, vimos aqui que o Senhor dá uma ordem. Então, miramos a primeira parte. Uma ordem é uma ordem. E quando esta ordem vem de Deus, não pode ser desobedecida, especialmente se é uma ordem imperativa, como esta que aparece aqui. Esta ordem de Deus, eu digo que é uma ordem porque não suena como um pedido, não suena como uma sugerência, não é um tipo de opção que Ele deu àquela gente que estava à volta e que nos dá hoje, com relação à nossa vida. Ele simplesmente disse: quitar a pedra. E hoje penso eu que ele mira a mim e a ti e diz: quita esta pedra de aí para que o milagro de que tu necessitas ocorra naturalmente. Porque mientras está a pedra ou as pedras, não há milagro. Por lo menos esta foi a sequência que ocorreu delante da tumba de Lázaro. Ele disse: quitar a pedra e esperou para que alguém pudesse crer em lo impossível e obedecer, movendo a pedra de lugar. Uma vez que ela foi movida, então o milagre ocorreu. Em nossa vida as coisas não são diferentes. Se há algo muito difícil que o Senhor nos manda fazer, não discutamos, não argumentemos, não mostremos nossas razões, porque quase nunca estamos certos, certo? Não vamos ganhar a Deus com discussões. Então, a primeira coisa que vimos aqui foi que a ordem imperativa teve que ser obedecida para que a segunda parte do plano sucediera, que foi o milagro. Então, vou adelantando-me aqui, dizendo assim a ti neste dia: se tu esperas o milagre de Deus, a primeira coisa que tens que fazer é quitar tu pedra, ou tus pedras, como é mi caso. Sabe? Pedras que se arrastram por anos e que às vezes se convertem solamente em grandes problemas. Não servem para nada, só para estorvar e atrasar nossa vida. Se queremos milagro de Deus, o primeiro passo é quitar nossas pedras. Pero vimos aqui que há Marta
que era amiga de Jesus, não concordou muito com o que dizia, por lo menos a imagem que aparece, porque ela dijo, Marta, a irmã dele que havia morto, dijo a Jesus, Senhor, é como uma expressão de admiração, como vais abrir esta tumba depois de tantos dias? Senhor, e é de já. Está em decomposição, porque já é de 4 dias. Te olvidaste 4 dias. Ele está ali. Argumentos que não servem para nada, porque aunque em nosso caso seja impossível, nosso Deus é mais alto que qualquer classe de impossibilidade. Bem, o mesmo versículo se lê aqui no grego e vamos ver se entendemos juntos. Legei ho Jesus, arateton lithon, legei autorre adelfeto teleticotokos. Marta, Kyrie, Eden, Rodzei, Tetartaios gar estin. Esse texto diz mais ou menos a mesma coisa que o anterior em espanhol, com talvez 2 ou 3 observações. Exemplo, lege ho Jesus es literalmente dijo Jesús. Árate es la palabra que empieza la pregunta, ¿cierto? La primera parte. Puede ser se levanta esta piedra, mueve la piedra, aleje la piedra, alce la piedra o quita la piedra. O sea, puede ser levantar, mover, alejar, alzar, quitar o un otro sinónimo. Piedra, en este caso, se refiere literalmente a la puerta de la tumba, que se referia a algo muito pesado. Em realidade, eu penso, se esta pedra for algo leve e fácil de se mover, você cree que Jesus teria pedido a los demás que la moviera? Não. Pero dijo que la moviera também porque era uma pedra muito pesada e necessitava incluso mais de uma pessoa para movê-la, devido ao tipo de pedra, e vamos ver daqui a pouquinho em uma foto. Pero o caso é que uma pedra sempre é um sinônimo de um impedimento, uma barreira, um estorvo, um obstáculo. O Senhor dijo, quitem este obstáculo de aí. E então o milagre ocorreu depois que o obstáculo foi movido, no al revés. Não houve milagre mientras estuvo a pedra. A pedra tuvo que ser movida primeiro para então venir o milagre. Esta é a ordem de Deus, é a sequência natural. Na segunda parte, leemos, lege autor re adelfe. Vamos ver aqui que, como estamos entre 2 diferentes línguas, a sequência ou a sintaxe não é a mesma, a estrutura é muito diferente. A sequência da tradução em espanhol não pode ser a mesma sequência da tradução em grego. E para ser a sequência mais ou menos parecida, eu tenho que saltar de palavra em palavra para mais ou menos encontrar a sequência do espanhol. Então, seria mais ou menos assim. Marta está bem aqui em espanhol depois de quitar a pedra, pero aqui está a casa final de texto em grego. Marta, aí vengo para cá, para o final da segunda linha. Hermana, e outra vez regressa aqui para o início da segunda linha. Del que havia partido. A palavra teteletectos, não é exatamente muerto, como está aqui traduzido ao espanhol, porque em realidade neste verso aqui 39 não há a palavra muerto ou muerte. Há a palavra, esta palavra longa que é tetelektos, referindo-se a alguém que partiu, alguém que se foi, pero não alguém muerto, porque muerto é outra palavra, ou muerte é outra palavra. Então, volvendo, Marta, a hermana del que se havia ido, referindo-se a Lázaro, dijo, regressa à primeira linha, dijo a ele, e este ele, autor, refere-se a Jesus, porque assim está traduzido, certo? Le dijo a Jesus.
Legei autor Jesús. Re Adelfe, la hermana, legue autor, dijo a Jesús. Aí vem outra vez a segunda linha. Kyrie, Senhor, que é a palavra que vimos aqui na segunda linha em espanhol. Kyrie, Senhor, ede odzei. Ede é já, odzei, yede. Ou seja, mal olor. Yede já. Aqui as últimas palavras, gar, porque, estim, es. Porque es, aí vem para esta, tetartios. 4 dias ou de 4 dias, referindo-se a que 4 dias Lázaro estava na tumba. Então, a tradução em espanhol usa a palavra muerto porque está combinando o tetartios, que é 4 dias, com a palavra que temos aqui, que é tetelectos, partiu ou se foi. Então, só para mostrar que a sintaxe não é a mesma, assim que temos que buscar palavra por palavra, isso nos toma mais tempo. Pero eu trago isso aqui, especialmente para mostrar que aqui está a ordem. Que está a pedra, arateton lithon. É a frase que está aqui arriba e com que vamos estar trabalhando a partir de agora. Veremos então que, de acordo às 3 divisões, começamos com o resumo do texto, do evento. Agora, esse evento da ressurreição de Lázaro abarca mais de 40 versículos. E como não vamos ter tempo para todos eles, eu vou tomar somente alguns versículos e tratar de fazer um resumo, como disse aqui. Começamos então com o versículo 5, que diz: E amava Jesus a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. A primeira coisa que vimos aqui é a palavra amava. Amava. I'm sorry, perdão, me olvidei la letrita, creio que cortei a letrita quando coloquei este subrayado aqui, a letra A se foi, pero amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Está no versículo 11 de Juan versículo 5 de Juan capítulo 11. Esta palavra amava, aqui em grego, expressa o amor mais perfeito de Deus para com a humanidade. Por que digo isso? Porque em grego temos por lo menos 4 palavras comuns para expressar amor. Por exemplo, temos a palavra eros para falar do amor sexual. Temos a palavra estorgue para falar do amor de amigos. Temos a palavra filéu para falar de amor de hermanos, o amor fraternal. E temos o amor ágape, que é o amor perfeito, amor de Deus. Assim que a palavra egapa, que é a palavra que vem de ágape, colocar de uma vez aqui, ágape traduzindo agape em grego, é a mesma que se vê bem aqui arriba. Egapa de Jesus tem Martan caite adelfe autes caiton Lazaron. Literalmente, ele amava, o Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, toda a família. Pero lo que quero enfatizar aqui é a qualidade do amor. Agape, que é o amor perfeito de Deus. Não foi outra classe de amor que o texto aplicou, pero foi exatamente o amor perfeito. Aquele que não tem manchas, não tem defeitos, não está quebrado, não está sujo, não tem segundas intenções, não é vingativo. Esse é o amor perfeito em todos os sentidos. Com esse amor, ele amava toda a família, como também ama a nós outros, hasta hoje. Vimos então no versículo 9, já saltamos del 5 a 9, respondeu Jesus: não tem del dia 12 horas? Ele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quando eu leía esse texto aqui anteriormente, em outras épocas, eu pensava que esse texto não tinha muita relação com este contexto de Juan capítulo 11.
Porque aqui se estava falando da ressurreição de Lázaro, e de repente Jesus dijo isso, não tem el dia 12 horas, ele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz dele. Parece que não tem muita relação com a ressurreição de Lázaro, ou com toda a história que sucedia no capítulo 11. Pero depois, entendendo bem por que esse texto está aqui, é porque as pessoas, os discípulos, incluso, queriam convencê-lo a não regressar a Betânia, porque ali ele tinha muitos inimigos e podia morrer. Incluso Tomé, el Dídimo, disse: Senhor, se tu vas morrer, então vamos todos juntos e vamos morrer contigo. Tal era sua fé, né? Que fé mais estranha é esta? Então, sucedeu que aqui Jesus disse: bueno, pensem bem, não tem el dia 12 horas, isso era uma espécie de comparação. Jesus sempre falava através de parábolas, especialmente para os de cabeça dura, para hacerlos pensar bem e analisar as coisas. Jesus disse: não tem el dia 12 horas, ele que anda de dia não tropeça, não tem medo, não se preocupa, porque neste caso, a luz del dia era simplesmente um sinônimo de vontade de Deus. Aqui Jesus estava dizendo: bueno, eu vim para ser isto que estou fazendo, assim que eu vou ser. A luz del dia, como menciona, ele que anda del dia não tropeça, porque vê a luz, era sinônimo da vontade de Deus, no sentido de que, como ele havia venido para isto e estava sendo a vontade de Deus, a vontade de Deus estava sobre ele, Deus estava presente em lo que ele fazia e, portanto, esta era sua garantia. Ele não tinha que preocupar-se com nada, porque ele estava fazendo a coisa correta e Deus estava confirmando. A luz de dia, sinônimo de vontade de Deus. E isto é válido incluso para nós hoje. Se estamos fazendo o que é correto, se estamos fazendo a vontade de Deus, não temos que preocupar-nos se nos criticam, se nos perseguem, se dizem coisas que não são verdade, porque, bueno, a vontade de Deus está sobre nós e em algum momento Deus vai mostrar a todos que o que pensam está muito mal e não é correto. Assim que esse texto eu pus aqui só porque parece um pouco fora de contexto para muita gente, pero tem total relação com o que Jesus estava prestes a ser. Então, com isso, ele disse: não se preocupem, eu estou bajo la luz del dia, ou seja, estou bajo la vontade de mi Padre e, por lo tanto, vou regressar a Betânia e vou ajudar a nesta situação, porque Marta e Maria me mandaram chamar. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos também nós para que muramos com ele. Ou seja, o problema aqui seguia. Dídimo era um pior. Mientras os discípulos diziam: não vá, porque te vão perseguir por allá, tu vais sofrer. Dídimo já foi mais allá e disse: tu vais morrer. E como Jesus não escutou o que disse, ele disse então a seus condiscípulos, aos seus amigos outros que estavam aí: então vamos todos juntos, todos vamos morrer com ele. Ou seja, com Jesus, pensavam que Jesus ia morrer e ele não ia morrer solo, porque todos os discípulos iam morrer com ele em Betânia ou em qualquer outro lugar cerca a Betânia, por causa dos inimigos que ele tinha por ali. Que classe de fé esta, não? Esta fé que foi mais allá de lo que se pensa. Agora quero dizer-lhes uma coisa. Uma coisa que desagrada muito a Deus, hermanos, é nossa incredulidade. Por isso a Bíblia menciona em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E disse mais: todo que vem a Deus, todo o que se acerca a Deus, primeiro creia que Ele há e que é galardonador de los que le buscam. Não era a classe de fé que Tomás, chamado Dídimo, expressava. Ele creia que Jesus não só seria perseguido, mas também seria morto. E disse: vamos todos, e todos morreremos com ele. Versículo 16. Sem fé, não podemos agradar a Deus. E se não somos agradáveis, somos quê? Somos desagradáveis. E se somos desagradáveis, nossa oração não será escutada, não será respondida, porque sem fé é impossível. Não há como agradar a nosso Deus. Vemos então que no versículo 17
é aquela expressão que Marta mencionou, porque já é de 4 dias. Só nesse texto, como já les mencionei, não há a palavra muerte ou muerto, não aparece absolutamente no texto do versículo 39, pero a ideia da morte sim. Por isso aquela palavra grande que les mostrei, que nos indica aquele que partiu, aquele que se foi, aquele que partiu, certo? Dando a entender que se foi e que já não há esperança de retorno. Está associado à morte, pero a palavra em si não está, apesar de que está traduzida ao espanhol. Miramos então que no versículo 35 leemos Jesus llorou. Agora, veja bem, Jesus, no versículo anterior, nos versículos anteriores, 32, 33, 34, a gente empieza a chorar. As irmãs de Jesus começaram a chorar. Os amigos de Lázaro também estavam chorando. A comunidade de Betânia que estava presente também estava chorando. Parece que todos estavam muito comovidos porque estavam delante da tumba de Lázaro, estavam bem aí delante dele. Todos sentiam muita falta dele, lo estranhavam muito. Então, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Ele mirou a um lado, todos choravam, mirou ao outro, todos choravam. Jesus também chorou. Agora, por que será que Jesus chorou? Será que ele chorou só porque a gente estava chorando? Será que ele chorou porque Lázaro estava morto, pero ele estava ali para ser um milagre? Por que será que Jesus chorou? Então, vamos ver que uma das razões por que ele chorou é porque ele se identificava com o dolor de todos os que estavam ali. Deus se identifica conosco hasta hoje. Jesus se identifica com nossa luta, com nossa aflição, com nossas pérdidas, com nossa angústia, com nossa desesperação, com nossas necessidades. Não importa quão grandes, quão profundas, quão tremendas, quão impossíveis. Ele nos hace crer que não estamos solos. Ele se identifica conosco e está conosco no mesmo momento da provação. E não importa, incluso se não se pode crer, algumas pessoas realmente não creem, não importa, ele igual se identifica. Por isso sua palavra diz, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele se identifica conosco e com nosso dolor. Por esta razão, Jesus chorou. E nós somos privilegiados por servir a um Deus que se identifica verdadeiramente com nós. No versículo 38 leemos, era uma cueva e tinha uma pedra puesta em la entrada. Bien, era uma cueva e tinha uma pedra. La piedra era como la tapa ou la puerta de la cueva ou de la tumba de Lázaro. Sabe, irmãos, toda pedra em nossas vidas devem ser removidas. Por quê? Porque pedra é sinônimo de impedimento, obstáculo, barreira, estorvo e tudo mais que se pode imaginar que signifique um impedimento. Jesus estava delante da tumba de Lázaro e disse, quitem esta pedra porque eu vou fazer um milagre. Ele não disse isso, pero era a sequência, certo? Ele hizo o milagre depois que a pedra foi removida. Por quê? Porque a pedra era um impedimento. Aquela pedra era um obstáculo, era uma barreira, era um estorvo. O caminho necessitava estar livre para que Lázaro pudesse sair desde adentro para fora. Quantos obstáculos há em nossas vidas hoje? Quantas pedras há em minha vida e em tua vida? A las quais Deus hoje mesmo está dizendo, quita esta pedra, quita a pedra de aí. Por quê? Porque tenho um milagre para ser. E a ordem, a sequência natural é, primeiro quita a pedra e depois há um milagre. Não há milagres mientras há pedras. Assim como delante da tumba. Jesus deu aquela ordem e esperou para que alguém pudesse crer e então obedecer para quitar a pedra. Quantas vezes o Senhor nos chama e nos manda a ser algo que nós pensamos que não vamos lograr. E por último, nós nem queremos fazer. Por esta razão, penso eu, ou esta é uma das razões porque não vemos milagros ocorrendo em nossa vida. Necessitamos remover os impedimentos. Primeiro, se queremos ver milagros ocorrendo hoje,
em nossa vida e em nossas situações. No versículo 42 leemos para que me creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus estava delante da tumba de Lázaro. E ele orou ao Senhor e disse: Eu sei, Padre, que tu sempre me oyes, pero lo dije em voz alta para o bem de toda esta gente que está aqui, para que me crea que tu me enviaste. E delante da tumba, ele disse isso. E eu creio que esse versículo 42 combina perfeitamente com o versículo 15, que vem muito antes, no início do versículo, quando ele também disse para que possais ou podas crer. E no versículo 15, que passou? Alguém trajo a mensagem de que Jesus deveria volver a Betânia. E quando ele decidiu volver, e toda aquela gente começou a argumentar, tratando de convencê-lo a não volver, que dijo ele? Versículo 15. E por el bem de ustedes, me alegro, dijo Jesus, de não haver estado ali, de não haver estado allá em Betânia, porque agora, verdadeiramente, ustedes vão a crer. Porque a hora que ele não estuvo, Lázaro morreu. Ele ia para ser oposto, que era chamá-lo à vida outra vez. Então, voltou a Betânia e então decidiu retornar com os discípulos e operou o milagre que sabemos. Pero, tanto no versículo 42, delante da tumba, quanto muito antes, versículo 15, ele já declarava: "Vocês vão verdadeiramente crer quando virem o que eu vou fazer." Versículo 43, disse assim, clamou em alta voz. Esta é a segunda importante ordem do texto, certo? A primeira é quando dijo quitar a pedra. Segundo, depois que a pedra foi removida, ele clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Agora veja, eu noto aqui que ele chamou Lázaro por seu nome, de forma personal, assim como trata a nós outros. Hermanos, Deus não nos trata como um montão de gente. Ele nos trata de forma muito individual e muito personal. Ele sabe nosso nome, nossas necessidades, nossos pensamentos, emoções, sentimentos. E Ele sabe por que nos sentimos assim. Ele sabe todas as coisas. E por isso, pude identificar-se aqui no versículo 35, Jesus chorou porque se identificou com o dolor da família e de todos os que estavam presentes. Porque se identifica, nos trata de forma personal, chamando-nos por nosso próprio nome. Vem para fora, dijo ele para Lázaro. Agora veja onde estava Lázaro. Vem para fora de onde? Então, quando Jesus dijo isso, o texto dijo que ele bradou, que em espanhol é um sinônimo, pode ser assim entendido como um sinônimo de gritou ou alçou a voz a todos os pulmões, a toda a força de los pulmões e gritou. E a pergunta que hago é, ele dijo a Lázaro, vem para fora de onde? Ou para fora de quê? Então, veamos que Lázaro estava sepultado, estava em um lugar de morte, estava em um lugar que não era o melhor para ele. Imagino que, assim, parafraseando um pouco, Jesus mirou aquela situação e disse: Lázaro, ou pensou com ele mesmo, este não é um bom lugar para ti, vem para fora. A mesma classe de mensagem o Senhor me disse hoje a mim e a ti que está escutando. Hijo, hija, este não é um bom lugar para ti. Esta companhia que tu tienes, esta pessoa com quem andas, este pecado que praticas, esto não é o melhor para ti. Vem para fora de aí. É a ordem da palavra do Senhor. Porque as bendições estão afuera, não estão dentro de onde tu estás. Se tu sales, tu las mirarás e las tendrás aqui afuera. As bendições estão afuera da cueva. Dentro só há prisão, depressão, pérdida. Afuera estão as bendições. Então, quando Jesus dijo, vem para fora, eu me pergunto hoje, aplicando agora esse texto à minha vida, onde será que estou hoje? Para que o Senhor me diga, vem para fora de aí.
¿Dónde será que tú estás hoy? Para que Deus te diga, ven para fora de donde tú estás. Com quem andas? Que amigos tienes? Que andas hablando? Que andas pensando? Que andas haciendo? Vem para fora de aí, porque afuera é onde estão tus bendiciones. Versículo 44. E ele que havia muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Jesús les dijo a la multitud, cierto, desatadlo y dejadlo ir. Via bem, Lázaro obedeceu. Ele estava morto e bem morto, certo? Porque eram 4 dias e já tinha mal olor, como dijo sua irmã Marta. Sin embargo, ele pôde escutar muito bem a voz do Senhor e estava bem morto. Às vezes eu penso, bueno, então o que passa comigo? O que passa com nós outros? Estamos vivos e bem vivos e às vezes não escutamos a voz do Senhor. O que sucede conosco ahorita mesmo? Com nós outros? Então, Lázaro salió todo atado de vendas. Jesús miró a la gente, o talvez não mirou, pero dijo, desatem a este homem, déjenlo ir libre. Hermanos, esta última parte aqui refere o tipo de chamado que o Senhor nos hizo. Que disse Lucas 4:18, disse, porque o Espírito de Jeová está sobre mim, para predicar o evangelho de salvação, para liberar os cautivos, para romper as ataduras a los aprisionados, para sanar o enfermo, para buscar o perdido. Ou seja, o Senhor nos salvou e nos chamou para desatar a los atados. Pero para desatar los atados, necessitamos antes estar livres dessas mesmas ataduras. A outra coisa é que Lázaro estava atado com vendas. Essas vendas são umas coisas que solamente os enfermos ou os muertos usavam naquela época. O Senhor disse, desatem, quitem essas coisas de ele. Essas coisas que só os muertos ou os enfermos usam, Deus não quer tampouco para nós, porque são ataduras, são ligaduras. E às vezes as ligaduras ou ataduras se referem a nosso passado. Coisas que passou em nossa vida passada, pessoas que não pudimos perdonar, pecados que não pudimos abandonar, relações que não pudimos quebrar, coisas que não pudimos olvidar. O Senhor disse, desatem, sejam livres. Esta é a ordem do Senhor. Pero para libertar ou para liberar a outros, necessito estar livre primeiro. Como vou poder ministrar a outros se eu mesma estou tão atada? Como vou poder levar sanidade a alguém se eu mesma estou tão enferma? Como vou poder predicar de vida se eu aún estou tão morta? Não há como ser. Necessito que esta palavra opere primeiro em minha vida para então ser um canal livre que o Senhor pueda usar para bendecir a outros. Por isso, el quitar a pedra é a primeira mais importante ordem. Uma vez que quito mis pedras, o Senhor opera o milagro, assim como a sequência da ressurreição de Lázaro. Não houve milagro mientras a pedra estuvo aí. Alguém teve que sacar a pedra para então haver o milagro. É o que Deus requer de nós hoje. Honestamente, conscientemente, voluntariamente, renunciemos coisas que o Senhor espera que hagamos para que sejamos livres a ponto de ser usados por Ele para desatar a outros. Então, as vendas simbolizam ataduras e ligaduras de opressões, normalmente relacionadas com o passado. A ordem final de Jesus indica o tipo de chamado que nos hace, ou seja, esta última palavra que dijo aqui sobre Lázaro, dijo a la gente, desatem a ele e déjenlo ir libre, especifica o chamado que ele nos hace. O chamado é liberar a los cautivos e oprimidos del diablo. Aqui em Lucas 4:18. Que o Senhor nos encontre listos, não para ser um número em la igreja nada mais, porque isso não é realmente importante, pero para ser canales de bendição em suas mãos, porque de esto sim tendremos que prestar contas algum dia para Ele. A segunda parte habla de tradição, leis e histórias. Eu não vou aprofundar-me muito porque não há tempo mais, pero um pouquinho de cada um. Começamos com Betânia, que era a aldeia onde Lázaro, Marta e Maria viviam.
La palabra aldea, la palabra Betania viene del arameo, que es literalmente Betania, leyendo de la derecha para la izquierda. Betania, que es Betania, se traduziu em Betania e que conhecida ou reconhecida como casa de frutos. Em Betânia, aparentemente Betânia não era um lugar muito grande, não era um lugar assim muito sofisticado, não era um tipo de lugar turístico, vamos dizer assim. E ademais haviam por aí umas situações não muito atraentes. Por exemplo, havia um homem que era Simão el leproso, ele vivia em Betânia, e aí temos aqui uma referência sobre ele. Não era alguém assim muito atraente de se visitar, certo? Então, del arameu, Betânia, pero também del grego, Betânia, que é traduzido como lugar de los pobres ou casa de aflição. Ou seja, hasta o significado, hasta a tradução não é muito positiva, que digamos, pero foi o lugar que Jesus escolheu para operar seus grandes milagros. Sobre Lázaro, o personagem de nosso capítulo 11, seu nome Lázaro vem do hebreu, que é literalmente el azar. El azar, que es la traducción de Eleazar. Y Eleazar es como una abreviación de Lázaro, o sea, del hebreo Eleazar, pero del griego Lázaro, significa el ayudado por Dios. Y Lázaro es griego, pero solo para repetir, del hebreo Eleazar, traduzidos por Eleazar, em hebreu, el ajudado de Deus, e del grego Lázaros, que, digo assim, combina totalmente com a tradução Lázaro. Esse nome Lázaro aparece aqui nesse capítulo 11 por primeira vez no versículo 1. Estava enfermo um chamado Lázaro de Betânia, ou simplesmente estava enfermo Lázaro de Betânia. Então, de Betânia suena quase como seu apelido, Lázaro de Betânia, porque ele nasceu em Betânia, viveu em Betânia, toda a sua raiz estava plantada em Betânia. Então, apesar de não ser um lugar turístico, como disse, foi um lugar que Jesus escolheu para operar seus grandes milagros. E, además, Betânia falava del amigo, neste caso Lázaro, el amado, que era Lázaro, la aldeia, que era o mesmo pueblo, o pueblito, digamos assim, onde viviam os mais carentes de aquela área, e o grande milagro que foi a ressurreição de um homem que não tinha esperança mais para nada. Alrededor de tudo isso, temos o simbolismo da pedra. Que era ou como era a pedra que era a porta da tumba de Lázaro? Como será que podemos entender? Eu estive investigando muito sobre isso e encontrei algumas poucas informações. Por exemplo, a pedra era algo hecha de hormigão. Esta palavra eu confesso que não conosco muito, é em espanhol, creio, não conosco, pero encontrei uma espécie de representação da palavra que é concreto. Então, era algo hecho de concreto com hierro, cimento e pegamento de construção. Então, tudo isso junto formava uma peça muito pesada, muito resistente, muito dura e muito difícil de se romper. E era a pedra, muito pesada, logicamente, porque com concreto, hierro, cimento e tudo isso junto, logicamente que a peça que se hacía deveria ser muito pesada. Era tão pesada que para ser levantada do piso, ser levantada no aire, necessitavam por lo menos 12 homens muito fortes, com muita força para levantá-la, para movê-la de lugar, como por exemplo na tumba de Lázaro, como ela tinha uma forma circular, podia ser empurrada e girar ao revés. Pero para ser levantada literalmente do piso, necessitavam muitos homens fortes juntos. Era resistente a todo tipo de temperatura e impacto. Então, não importa que caíra em cima, era uma pedra muito difícil de se quebrar. Generalmente de forma redonda para girar mais facilmente, também por causa do peso. Então, era uma pedra mais ou menos como esta. Eu encontrei esta foto, entre outras, e decidi escolher esta aqui, que tem mais ou menos a ideia de aquela del capítulo 11 de Juan.
Puse una piedra circular para que fuera fácil girar. Se a pedra estava aqui como na porta, umas pessoas empurraram e ela rodava ou rodeava para o lado e se movia. Ora, veja a espessura bastante gruesa, bastante espessa, com ferro e tudo isso, muito pesada. Então, esse tipo de pedra era literalmente um obstáculo, pero aplicando ao aspecto espiritual, existem muitas outras pedras, possivelmente em nossas vidas, que são muito mais pesadas que esta de concreto que vemos aqui. Como aplicação que podemos pensar de árate. Árate tonlito, que literalmente em espanhol é quitar a pedra. Que podemos pensar? Para começar, eu digo que isto aqui não é um pedido. Quando o Senhor Jesus disse, árate tonlito, quitar a pedra, ele não estava sendo um pedido. Ele não disse, por favor, me movam a pedra. Se possível, movam a pedra. Se é que vocês entendem, se é que querem, é possível quitar a pedra. Nunca disse isso, ele solamente deu uma ordem imperativa. Ele disse, mova esta pedra de aí, quitem a pedra. Árate tonlito, quitar a pedra. Agora eu pergunto, a que pedra será que Deus se refere hoje? Ou que esse texto de João 11:39 se refere hoje, referente à nossa vida? A que pedra? Será que há alguma pedra em nossas vidas hoje? E Deus está falando sobre ela, ou sua palavra se refere sobre ela? Alguns exegetas afirmam que Marta e Maria tinham a pedra da incredulidade, por exemplo, porque eles não creiam que Jesus iria ser um milagre depois de 4 dias, e segundo eles, em estado de putrefação de um homem que já estava morto por vários dias. Então, possivelmente, eles estavam incrédulas, ansiosas, muito abatidas, desanimadas. É possível, eles sofreram uma grande perda. Agora, e nós outros? Como nós nos identificamos frente a esta situação? E a que pedras será que a palavra de Deus se refere hoje? Talvez esse texto se refira à la pedra de la duda que muitos de nós aún temos, à la pedra de la incredulidade, de la inseguridade, del miedo, la pedra de la timidez, la pedra de la culpabilidade, que é uma das piores que se pode levar, porque quando a consciência não está em paz, nada mais funciona. A falta del perdão é outra grande pedra. As mentiras são pedras. E, irmãos, há cristianos muito mentirosos. Eles não têm ideia de quanta bendição perdem mientras mentem. Qualquer que seja a pedra, Deus nos ordena hoje: quitem esta pedra de aí. Se queres ver milagros, quita esta pedra de aí. Porque para ser milagro é necessário, primeiro, que la movamos. E que o caminho, as vias para o milagro esteja livre, sem obstáculo nenhum. Então, se tu queres um milagro em tu vida, se tu esperas um milagro em tu vida, o primeiro passo que deves dar é quitar tu pedra. Assim como delante da tumba de Lázaro. Jesus dijo quitar a pedra e esperou. Ele não hizo o milagre mientras a pedra estuvo aí. Ele esperou. Quando a pedra foi movida, então sucedeu lo maior que nadie podia imaginar, que foi o grande milagre da ressurreição. Se tu queres um milagre em tu vida, a primeira coisa que deves fazer é isto: quita a pedra. Este é o primeiro passo. ¿Quieres um milagre? Eu te pergunto. Então, empieza por aqui. Quita a pedra ou tus piedras. Esta palavra se aplica a mim também. Eu passei toda a semana pensando em minhas muitas pedras, quase na montanha de pedras, e pedindo ao Senhor ajuda para estar livre delas. E sabe, irmãos, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Tenho lutado muitíssimo para ser melhor cristiana, para entender melhor as coisas, para falhar menos, para não sentir-me culpada com meus próprios erros. Assim que
Essa é nuestra vida común. Si Pablo, que es nuestro apóstol modelo, dijo una vez, lo que quiero no hago y lo que no quiero estoy siempre haciendo. Miserable hombre que soy, dijo Pablo. Bueno, yo pienso, si Pablo, que es nuestro modelo de apóstolo, dijo eso, ¿qué no será de mí? Lo bueno de isso é que temos oportunidades para quitar nossas pedras hoje e ver o grande milagro de Deus em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos ajude a cumprir esta ordem e que este litão já não exista mais, nem em minha vida e nem em tua vida tampouco. Bem, como sempre, este tema foi para mim muito edificante e compartilho com vocês me hace crescer muito na palavra do Senhor. Agora, se tu não eres inscrito em nosso canal, eu te invito a inscrever-te e a ser parte de nosso ministério. Además, déjanos tu comentário também, se assim lo deseja. Então, é um privilégio para mim poder compartilhar contigo, como já disse, a poderosa palavra do Senhor, a poderosa de nosso poderoso Senhor, certo? Te veo então no próximo vídeo e que Deus te bendiga muito. Te veo pronto, ok? Bye bye.